Quais são as perspectivas aí pra Vale? Desde que vocês colocaram na carteira da Nord, subiu quanto, Bruce? 16 ou 17 vezes. Falando em dividendos, se cada um puder citar um case aí que vocês acreditam que é bom pagador de dividendos e vai continuar sendo. Queria falar especificamente de Petro, se vocês acham que hoje é cilada ou se é oportunidade. Acho que o Unipar é uma boa empresa pagadora de dividendos, é uma empresa de commodity, então tem o ciclo dela, né? Ela tá num ciclo ruim agora. Taurus é muito barata, também é uma outra empresa que paga bastante dividendos. Um iniciante hoje, que tá com pouco dinheiro aí, o que vocês sugeriam pra ele começar a montar uma carteira? O cara tem, sei lá, R$500. Ele pode colocar R$100 em 5 empresas ou melhor concentrar esse dinheiro? Eu diria que sim. Bom, depende, né? Eu diria, putz, você vai ficar concentrado, mas ao mesmo tempo você vai também comprar um pouquinho de cada empresa, você vai diluir demais, aí você paga corretagem, acaba gastando muito em corretagem e tal. Então eu diria que vale a pena comprar 5, comprar R$100 com cada uma para começar, né? Para ver como é que funciona, para tentar entender, aí vai atrás dos resultados das empresas. Mas eu acho que o principal é, assim, por que as pessoas compram mais de uma empresa, né? Porque o ideal seria, eu vou comprar a empresa que mais vai subir, comprar todo o meu dinheiro em uma empresa, ela sobe, aí eu vendo, aí eu compro outra empresa que mais vai subir, aí eu compro todo o meu dinheiro, aí ela sobe, aí eu vendo. Só que você não sabe, né? Então, a única forma de você conseguir atuar num mercado que tem muita incerteza é você colocar em mais de um investimento, né? Que você fala, putz, eu não sei, né? Se, sei lá, PetroRio vai ser a melhor empresa, ou se vai ser, sei lá, Taurus, ou se vai ser, sei lá, BTG. Então você coloca um pouco em cada e torce pra todas elas irem bem, né? Um pouco daquela pergunta, assim, se você pudesse ter vários negócios, né? Você pode ter vários negócios, é só. E com muito poucos reais na bolsa, você pode ser sócio de vários negócios. Se você pensa que são negócios, eventualmente as pessoas, né, que são empresárias e têm a possibilidade de ser dono de algum negócio, ele vai ter um negócio ou vários daquele mesmo negócio. O cara tem um restaurante, ou tem 10 restaurantes, ou 20 restaurantes, né? A beleza da bolsa é que você pode ser sócio de vários negócios que fazem coisas diferentes, né? E por isso por si só tem uma diversificação legal. Você pode ser sócio dos caras que são os melhores empresários do Brasil, que sabem fazer isso há muito tempo. Então, a cabeça do cara investindo na bolsa teria que ser um pouco assim, falar, pô, eu tenho, sei lá, R$100 mil ou R$10 mil, tanto faz. Eu tenho a possibilidade de investir em vários negócios, é melhor. Né? Agora, 5, 6, 7, 10, melhor ainda. Obviamente, se você entende mais ou menos o que esses caras fazem, né? E então, agora, o que o Bruce está falando é o seguinte, eu acho que Mas é que o ideal é que sejam 10 bons, né? Se foram 9 bons e um ruim, é melhor ter 9 do que ter 10. É porque as pessoas superestimam a capacidade delas de avaliar. Toda vez que eu vou comprar uma coisa, eu falo assim, qual é a chance dessa minha decisão estar errada, né? Eu tenho certeza que se você me falar assim, ó, Breia, você vai ter que aqui botar 15 ações agora, pra gente comprar agora, ao vivo, vou te dar R$100 mil, você vai ter que comprar 15 ações agora. Toda ação que eu fosse colocar, eu ia falar assim, qual a chance desse negócio eventualmente valer 0? Né? E aí eu vou ponderar, vou botar 5% em algumas e 15% nas que eu tenho. O que eu achar que é muito bom, eu tenho muita confiança, eu vou botar 15%. O que eu achar que assim, tem um upside gigante, mas é muito arriscado, eu vou botar só 5%. Né? E eu tenho certeza que das 15 que eu colocar aqui, se a gente tiver daqui 10 anos, vem aqui no podcast de novo e falar assim, cara, eu tenho certeza que das 15, umas 3 ou 4 já vão ter sumido do mapa, parar de existir. Porque essa é a realidade dos negócios no mundo, né? Em ciclos longos e tal. Às vezes a empresa continua sendo boa, só que aquele mercado acabou. Quais são as perspectivas aí da Nord, do Bruce e do Breia pra Vale? A Vale tá barata, com certeza. O grande problema é que a Vale depende do minério de ferro, né? Ela não tem Basicamente, o preço das ações, o resultado da empresa a longo prazo depende do preço do minério de ferro. Ela tem um ganho em cima do minério, mas o minério vai subir, o minério vai cair. Tipo, a China vai continuar investindo em infraestrutura, o que ela investiu nos últimos 10, 20, 30 anos. Eu acho que o investimento em infraestrutura deles vai ser menor, porque eles não precisam mais de tanta infra. Então, pode ser que isso leve a um preço do minério de ferro menor, pensando a longo prazo. Aí, putz, mas quer dizer que o minério não vai recuperar? Não sei, entendeu? Eu acho muito difícil fazer essa aposta, né? Fazer essa análise. Tem coisa muito mais fácil na bolsa que, tipo, não depende de uma commodity, ou não depende do minério de ferro, ou não depende
de algum fator externo que também tá muito barata, que eu acho que vale mais a pena. Aliás, quero entrar nesse assunto com vocês. Se vocês puderem citar pelo menos um case aí de cada, Sim. que vocês acreditam que tá barato, que tá bacana pra investir nesse momento. Não, só pra. Vai. O Bruce vai falar de vários aqui. Assim, o que o Bruce quer dizer é o seguinte: às vezes, uma empresa ela pode ser dependente de commodity. E, óbvio, todas as empresas que vendem commodities vão ser dependentes do preço da commodity. Só que se ela é capaz de crescer sua produção 10, 20% ao ano, né, ela tá aumentando a capacidade do faturamento. Mas quando você tem um mercado quase que já está penetrado, ela basicamente vai crescer, né, as suas receitas baseados muito mais dependente do preço preço daquela commodity do que, né, do crescimento da receita. E a Vale ela não cresce, né, a quantidade vendida já há muito tempo, porque ela cresce muito pouco, né? Então por isso que você vai comprar um negócio que é barato, que vai continuar barato, e é isso, né? Mas o Bruce pode citar aí quais os casos que a gente mais gosta. Tem um exemplo legal disso que você explicou agora. Por exemplo, Petrobras depende do petróleo, porque ela não tem grandes crescimentos do volume de produção de petróleo dela. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da Petrobras caiu 30%, mais ou menos, entre esse ano e o ano passado. A PetroRio não, a PetroRio também é uma exportadora de petróleo e tal, ela opera Campos Maduros, mas a produção dela cresceu 100%. Então, o petróleo caiu 30%, o resultado da PetroRio subiu 30%. Então, assim, ela depende do petróleo? Depende, mas ela tem um crescimento tão grande da produção que mesmo o petróleo caindo, ela consegue um crescimento do resultado. Mas tá barato ainda, Prio, você acha? Porque Tá subiu bem muito. barato. Desde que vocês colocaram na carteira da Nord, subiu quanto, Bruce? 16 ou 17 vezes, aí depende do dia, né? Muita Caiu um pouquinho coisa. agora, 16 vezes, vai. Vocês acham que ela ainda tem a tendência de... Porque foi o que você falou, ela pode continuar investindo em outros Aham. campos. Qual que é a opinião de O vocês? resultado dela subiu 20 vezes. Então, assim, ela subiu porque o resultado subiu. Então, se você olhar preço-lucro e EBITDA, tá um pouco acima, digamos, do normal, mas não tá nada absurdo. E o resultado dela vem dobrando, né? A produção dela vem dobrando do ano passado para cá. Ela passou o primeiro semestre com o imposto sobre exportação de petróleo, né? Que baixou o resultado dela, mesmo assim ela conseguiu um crescimento. E agora, no segundo semestre, não tem mais o imposto de exportação, né? Acabou, a medida provisória expirou, então não existe mais. Então o resultado dela vem muito superior ao que veio no primeiro semestre e o mercado está colocando um pouquinho disso no preço. Mas se você olhar o tamanho, ela provavelmente vai dobrar o EBITDA, dobrar o lucro nos próximos 2 tris. Então, se você olhar um pouquinho desse resultado, antecipar um pouquinho desse resultado, ela continua bem barata. Então, se você olhar entre PetroRio e Petrobras, ainda PetroRio. segue olhando para PetroRio. E ainda não tem o governo como sócio atrapalhando a sua vida, né? Faz sentido. Subsidiando combustível e tudo mais. Tem algum outro case que vocês possam citar pra gente aí como Ó, o Bruce algo interessante que tá com preço legal? O Bruce falou que talvez tenha achado, assim, só para o pessoal entender, PetroRio é um case que o Bruce recomendou há quantos anos atrás? Fevereiro de 2019. 2019, são 4 Tava anos. na 4 baixa anos ali, e né? meio, né? Eu lembro, eu comprei em 2019 um pouco à frente. E multiplicou aí por 16 vezes, então é o caso que, assim, de maior sucesso da Nord, né? Não, até quando a gente recomendou, ela tinha acabado de comprar o campo de Frade, né? Que é o campo que mais produz para eles hoje. E a ação já tinha subido 100%. Aí quando eu recomendei, muita gente, nossa, mas acabou de subir 100%, tá caro e tal. Eu falei, cara, mas você não tá entendendo o tamanho da produção que eles vão conseguir ter, né? Eu falei assim, Bruce, quando você vai encontrar a sua próxima PetroRio, né? E ele tem sido provocado, e aí ele escreveu até uma newsletter. Será que a gente encontrou a nossa próxima PetroRio? Eu li O Ragazzi, esse e-mail, eu né? recebi o e-mail, eu li. Banco Inter. O Ragazzi fala de Banco Inter há muito tempo, né? E a ação, desde o IPO, subiu, sei lá, 10 vezes e depois caiu 90%. Não sei se subiu 10 vezes, mas subiu bastante. E depois caiu quase 90%, até mais de 90%. E agora ela tá ali, mais ou menos abaixo do patrimônio, né? Então é um valor barato para um banco, tá tipo ali onde o Bradesco tá. O Bradesco é um bancão, tá tendo problema com crédito e tal. O próprio Itaú negocia 1,5 vezes patrimônio. Então é um preço barato para um banco. O grande problema é, os bancos digitais são lucrativos e a gente sempre olhou os bancos digitais e falou, putz, cara, mas nunca deu lucro, né? Será que vai dar? Será que esse negócio dá certo e tal? E aí, recentemente, 2 coisas muito importantes aconteceram. O Banco Inter anunciou que vai dar 5 bi de lucro lá em 2027. Falou, não, então a gente tem aqui nossos planos e tal, a gente guidance de 5 bi de lucro em 2027. Aí você fala, cara, beleza, faz sentido, o cara deu um guidance, né? Deu uma ideia de mais ou menos quanto lucro ele vai dar, mas eu não vou acreditar assim, É isso que eu ia entendeu? te perguntar, dá pra Cegamente no confiar? cara, né? E aí o Nubank anunciou que deu rentabilidade sobre patrimônio de 19%. São os 2 grandes bancos digitais no Brasil, né? O Nubank e o Banco Inter. E aí você junta A com B e forma C, né? Tipo assim, você fala, cara, o cara anunciou 5 bi, o Nubank já tá dando lucro agora, né?
Putz, o Nubank negocia 400 vezes lucros, eu acho, hoje em dia. Mas o Banco Inter, se você coloca que eles vão dar 5 bi de lucro, hoje eles valem 9 bi, ele tá negociando a mais ou menos de 2 vezes lucros. Então, assim, você fala, cara, se esse banco realmente der 5 bi de lucro, vamos falar, ele negocia 10 vezes lucros, que é mais ou menos onde o Itaú negocia, por aí. Então, ele negociaria 50 bi, hoje ele tá 9 bi, ele tem que multiplicar por, sei lá, 4 ou 5, por aí, para chegar nesse valor. Aí você fala, cara, tipo assim, qual que é o risco? O risco ele não dá lucro, mas ele já não dá lucro hoje e já não tá no preço, entendeu? Então... Qualquer lucro que ele der agora pode fazer a ação subir, né? E mesmo que não der o 5, né? Se der o 4, investir em ações tem tudo a ver com uma margem de segurança. Né? Acho que as pessoas cometem um erro muito grande, que é assim, olha, eu acho que vai acontecer, que eu acho que é uma coisa que o Bruce fala muito bem, fala há muito tempo, que é, olha, eu acho que vai acontecer isso com esse cenário, e isso com os resultados dessa empresa. Por isso eu vou comprar essa ação. E aí, ele não põe o imponderável, que é assim, bom, mas você já tentou mexer mais ou menos no seu modelo mental de que se cada uma dessas coisas que você falou forem um pouquinho pior, né? Quanto que isso muda da sua percepção de valor em relação daquele ativo? Que é a coisa que o Bruce falou agora. Um banco que não dá lucro. Tudo bem, o guidance é 5. Será que se ele der 4 é suficientemente barato para comprar? Né? Vamos supor que ele não atinge o guidance. Não atingir guidance no mercado geralmente é bem penalizado, tá? Então, assim, é um compromisso grande. Geralmente, o que o mercado faz, as empresas fazem? Se ele tá prometendo 5, é porque ele acha que ele consegue dar 6. Tá? Legal. Então, assim, o earning surprise no mercado financeiro é o segredo de como gerir uma empresa. É o cara que é inteligente, né? Ele fala, vou dar 5 e, na verdade, ele tá pensando em dar 7, entendeu? Ele colocou uma margem de segurança para alcançar. Porque se ele não conseguir alcançar, o mercado vai punir muito ele, né? Porque tem um negócio... eu acho que o Bruce vai conseguir explicar até melhor do que eu, mas assim... como o mercado americano existe já há 100 anos... Tem várias análises mostrando que, assim, as empresas que mais se valorizam ao longo do tempo são não aquelas que, eventualmente, o cara teve um crescimento de lucro absurdo, mas que ele conseguiu, todos os trimestres, surpreender um pouquinho o mercado. Ou seja, ele é muito conservador nas premissas que ele passa para o mercado, e aí todo trimestre que ele reporta um resultado, ele surpreende um pouquinho e o mercado vai continuando gostando daquela empresa. E aí tem um outro estudo que mostra que, assim... Se o cara dá 2 trimestres onde ele surpreende negativamente, ele demora praticamente, assim, 8 trimestres para recuperar a confiança do mercado. Entendi. Entendeu? Então tem uma técnica de você saber comunicar com o mercado, né? E principalmente não passar premissas muito otimistas. Aqui é um viés também, né? É basicamente você ler no jornal e falar, putz, o lucro foi melhor que esperado. Exatamente. A gente teve muito isso das empresas tech nesses últimos trimestres. Aí, lucro da Apple melhor que esperado, lucro do Google melhor que esperado. Falei, putz, mas cara, entendeu? O lucro deles tá caindo. Eu fui olhar, falei, o lucro tava caindo, mas aí eles... Não sei se as próprias empresas ou os analistas tinham uma ideia de um lucro menor, só que o lucro foi um pouco melhor, ainda caindo, mas um pouco melhor. Aí você vê que é melhor que esperado, você acha, não, então tá crescendo, tá super saudável. Fala, não, cara, a ação subiu muito, tá negociando num múltiplo super alto, e o resultado tá caindo, só que o mercado vem melhor que esperado. Melhor que esperado, parece que o negócio é muito melhor que tá, entendeu? Exatamente. Esse é meio que o segredo. Agora, falando em dividendos, se cada um puder citar um case aí que vocês acreditam que é bom pagador de dividendos e vai continuar sendo bom pagador de dividendos. Começa aí, o Bruce, que... Putz, um bom pagador de dividendos agora. Acho que o Unipar é uma boa empresa pagadora de dividendos. É uma empresa de commodity, então tem o ciclo dela, né? Ela tá num ciclo ruim agora. Mas ela sempre foi muito geradora de caixa, então gera bastante dividendos. A ação é barata, né? Agora, com o resultado dela caindo, a ação tá ficando um pouco menos barata. Mas eu acho que é um bom case. Tá num preço bom, você acha, Unipar, Bruce? Eu não compraria agora, eu esperaria porque os resultados dela estão caindo e a commodity está caindo também. Ela faz cloro e soda, né? Basicamente ela pega a água do mar, dá um choque e faz cloro e soda. Ela vende o cloro via PVC também, né? Que são basicamente canos, né? Para infraestrutura ou para construção. E a soda serve para limpeza, basicamente, limpeza de máquinas, para saneamento. O cloro também se usa para saneamento. Esses produtos são dolarizados, então com o dólar subindo, a Unipar vem ganhando bastante dinheiro. Ela produz tudo no Brasil, né? O custo é em reais e o preço do produto deles é em dólar.
Mas eles têm um mérito também de gerar muito caixa nos últimos anos, fazendo uma boa gestão do negócio. Acho que é uma boa empresa, mas eu esperaria o resultado dar uma estabilizada. Eles falaram de comprar a Braskem, que é uma empresa que também é uma empresa química, mas muito maior que eles, né? Petroquímica, na verdade, é a Braskem. Eu acho que traz um risco para o negócio, mas eu acho que não sai, não. Acho que a Petrobras quer que a JIF ou o grupo estrangeiro comprem a Braskem, então acho que esse risco não vai entrar no negócio, não. Se você falasse um preço atrativo para a Unipar acho que negocia hoje próximo de R$70, 75. Um pouco mais, 80 e pouco. Não sei, uns 60. Teria que ver o resultado mesmo, quando o resultado deles estabiliza ou começa a virar. Mas eu diria uns 60, por aí. Ela começou a subir depois que anunciou o Braskem, né? Acho que o pessoal ficou otimista, começou a aparecer no jornal. Passou de 100 até um tempo atrás ainda. É. E você, Breia, qual a ação de dividendos que você gosta aí? Então, eu vou até ler a colinha aqui, porque é o seguinte, a gente tem um analista de dividendos lá na Nord, que é o Tiglia. Eu particularmente não sou muito fã da história de dividendos, tá? Assim, e aí é uma questão muito pessoal, tá? E aí eu vou te dizer o porquê. Eu adoro o pessoal que pensa nessa história dos dividendos desde o começo e tal. Eu acho que eu vou querer começar a pensar em dividendos quando eu já estiver mais velho. Eu prefiro investir em empresas que eu acho que elas têm hoje opções. Como é que funciona a questão de uma empresa que paga muito dividendo e outra que não paga tanto? A que não paga tanto, ou ela, quando ganha dinheiro, ela tem tanto mais coisa para fazer que ela reinveste para ganhar muito mais dinheiro lá na frente, ou ela é uma empresa horrorosa e ela não tem dinheiro para nada. A empresa de dividendo que paga muito dividendo, geralmente, é uma empresa que basicamente todo o crescimento dela já está dado, né? Empresas de transmissão, empresas que em mercados muito já saturados e tudo mais. Então ela fala assim, cara, eu gero tanto lucro e eu não tenho onde colocar esse lucro que eu vou distribuir isso para os meus acionistas, tá? E a gente tem um analista lá na Nord, que é o Tigler, nosso sócio lá, e assim, basicamente ele tem lá as 3 dele preferidas, então eu vou falar aqui quais são, que é TRPL4, BBSE, que é BB Seguridade, e a Telefônica, VVI, VT Vivo, né? Vivo23. Vivo23, né? Que são Transmissão Paulista. BB Seguridade e Vivo, né? São ótimas empresas, mas foi o que você falou, né, Breia? Não tem muito para onde crescer, então elas vão acabar atraindo investidores pelo pagamento de dividendos, exato, né? Exato. E quem pagou Seguridade vem crescendo bem nesses últimos tris aí. BB Seguridade, acho que desses cases aqui, eu acho que é o case que mais surpreendeu e acabou até subindo bastante, porque quando uma empresa que já paga muito dividendo, mostra alguma linha de crescimento por alguma razão, aí vira um negócio espetacular, né? Mas, enfim, depois até convidando o pessoal que quiser, no site da Nord, lá, nordinvestimentos.com.br, tem lá um relatório que é quais são as 3 melhores ações de dividendos para o segundo semestre, para o ano que vem. Então, e é gratuito esse relatório, né, Breia? Legal, hein, gente? Relatório gratuito da Nord, depois vocês vão lá no perfil do Breia aqui, do Bruce, a gente vai deixar bonitinho aqui na descrição também. Vai lá e já conhece também os produtos, porque tem assinatura lá que eu sei que é R$10 por ano. Tem coisa lá que, vale muito. Eu gosto muito, tá? Inclusive, eu sou assinante da Nord e eu gosto de olhar porque você te ajuda a tomar decisões, cara. Pro iniciante nem se fala. Daí ele fala, putz, será que eu compro ou não compro? Não, vai lá, tem um preço teto. Com certeza isso vai ajudar muito a tomar decisões. Ajuda muito a tomar decisões. Então eu acho que principalmente para quem tá começando, sem dúvida é um ótimo negócio. Não, e a história do quem tá começar por dividendos também tem uma história de ser geralmente empresas que dificilmente vão quebrar, entendeu? Então assim, você começar a tatear o mercado de ações, começar pelo dividendos, eu gosto, porque assim, dificilmente você vai ter uma empresa de dividendos que vai cair 90%, assim, muito raro. Exato. Você vê um Itaú cair 90%. Ela nunca vai... Você vai comprar uma Oi... É muito mais fácil a análise só olhando. A empresa paga muito dividendo, logo ela é boa, porque para ela pagar dividendo, ela tem que gerar muito caixa, ela tem que ter dívida baixa. Normalmente a empresa negocia já num múltiplo mais baixo, então ela é mais barata. Então, muita coisa da nossa análise que a gente quebra em diferentes caixinhas, digamos assim, você consegue só analisando o dividendo, entendeu? Então é uma forma muito fácil de descobrir alguma coisa boa. Legal. Agora, uma empresa que pagou muito dividendos aí nos últimos anos foi a Petrobras. Queria falar especificamente de Petro, se vocês acham que hoje é cilada ou se é oportunidade. Cilada. Cilada, Bino. Cilada. Você acha que é cilada? Não, eu não sei. Eu acho que a Petro tá bem barata, então tem muita coisa negativa já no preço da Petrobras, mas eles estão subsidiando a gasolina, né? Então a gente tem que ver o tamanho do impacto que isso vai ter no resultado deles.
E o quanto que eles vão subsidiar, né? Um negócio positivo foi, eles estavam subsidiando, o petróleo subiu lá fora, né? O dólar subiu, aí ficou uma diferença muito grande. Eles reajustaram, aumentaram o preço da gasolina. As ações até subiram bem, eu acho, recentemente. Então, assim, a Petrobras é uma boa empresa, gera muito caixa, principalmente com o petróleo. O petróleo não tá barato, mas não tá caro, né? Tá uns $80, o que para a Petrobras é um preço muito bom, né? Principalmente porque o dólar tá lá em cima, né? O petróleo em dólar. Mas pensando a longo prazo, assim, você quer ter um sócio em uma empresa que o sócio não quer que a empresa seja lucrativa, ou que a empresa distribua dividendos, ou que a empresa, entendeu, seja um ótimo negócio a longo prazo, tenha lucros crescentes a longo prazo. Então, assim, tem esse risco. Se você quer correr esse risco, ótimo, mas é um risco político. Você tem que, mais ou menos, chutar se o governo vai ou não atrapalhar a lucratividade da Petrobras. A Petrobras, em certo momento, chegou a valer 2 vezes lucro. 2 vezes lucro é tipo um negócio bizarramente. Barato, né? Tá por aí ainda. Tá lá, hoje, acho que hoje... acima, talvez. Tá 2,4. Tá bem só barato. isso? Só isso. Então talvez... super barato. Então talvez, isso, assim, pelo preço-lucro, até vale a pena o risco. Assim, só que assim, eu respeito muito os tipos de riscos que eu não quero correr. O primeiro risco que eu não quero correr nunca na bolsa é investir num negócio que eu não entendo completamente. Eu já olhei negócios espetaculares que pareciam legais, mas assim, eu não conseguia realmente entender como que aquele negócio ia ser diferente dos competidores, por que aquele mercado era tão bom e tudo mais, e assim, eu deixo passar, tá tranquilo. E outro risco que eu não quero é ter um sócio que tá toda hora pensando que dividendo enriquece os acionistas, né, não enriquece ele mesmo. Esse papo é muito louco, né, cara? Entendeu? Só que eu tenho até um ponto aqui, a gente conversou lá no nosso YouTube, tem uma conversa com um conselheiro da Petrobras, e ele fala assim, é muito diferente hoje a Petrobras de antigamente, até porque assim, a Petrobras sofreu vários processos de sócios que são sócios americanos, ela foi condenada na SEC e tudo mais. Então, assim, aquelas besteiras que eles faziam lá no passado, assim, quase que impossível de fazer. Óbvio, vai ter um jogo político ali, subsídio aqui e ali, história de voltar a reinvestimento, mas assim, hoje, né, até pelo holofote que a Petrobras tem no mundo todo, a capacidade de fazer aquelas coisas absurdas que eram feitas é muito difícil, né? Você tem uma forma de os processos implicarem em processos criminais para os executivos, né? Então, assim... Na física, né? Na física. O cara então, responde assim, na física. se o executivo pisar na bola, seguir só o que está sendo recomendado, muito provavelmente ele vai sofrer consequências na própria física. Então, assim, o que ele quis dizer nessa nossa conversa é que a governança hoje é muito melhor e talvez, assim, muita coisa que está sendo precificada hoje em Petrobras é como se fosse a governança do passado, que não é. Tá? Então, Mas dá pra esperar esses dividendos gordos que vieram aí dos últimos acho que anos? esse foi extraordinário, não sei se vai ter muito... Assim, é difícil imaginar que a gente vai ter dividendo... Assim, até ouvi um gestor falando assim, acho que foi o maior dividendo da história, a gente não vai ver esse dividendo de novo, né? Mas assim, a empresa ter pago 50% do valor dela em dividendos em 12 meses foi um negócio... Ela tava gerando 50% de fluxo de caixa livre por ano. Porque ela vendeu muito ativo, né? inacreditável. Ela vendeu muito ativo e ela tinha que distribuir esse dinheiro. E o petróleo tava $100 e poucos também, Também, né? né? Com a guerra da Ucrânia, no passado, o petróleo foi para $120, veio caindo, né? Mas a Petrobras pegou muito tempo de petróleo bem lá em cima. Assim, Taurus a gente pegou ela bem barata, né? Ela basicamente revolucionou o mercado de revólveres, começou a vender muita arma nos Estados Unidos a um custo muito mais baixo que seus concorrentes. Conseguindo vender uma arma num ticket menor, mas o custo deles era tão mais baixo que eles cresceram muito, né? Cresceram muito no mercado lá. Só que depois da pandemia, o mercado americano vem vendendo menos armas. E eles, como cresceram muito, agora estão dependendo mais do mercado de armas americano do que deles mesmos. Então, eu não gosto muito de empresa que depende de algum fator externo à empresa e não a eles mesmos. Taurus é muito barata, também é uma outra empresa que paga bastante dividendos, porque sobra caixa, né? Eles conseguem gerar bastante caixa. O resultado vem piorando, mas tem a fábrica na Índia deles, que agora até o CEO da empresa falou em um evento que eles podem aumentar 40% a receita deles com a Índia. Então, a gente está tentando entender isso melhor, tipo, beleza, vai aumentar 40%, mas daqui a 50 anos aí não faz nenhuma diferença, né? Tipo, se for aumentar 40% ano que vem, faz muita diferença. Então, a gente está analisando. Ainda é uma posição que a gente tem, histórica. Passou um tempo, a gente deu uma reduzida, que ela passou um tempo com o resultado caindo, né?
As ações seguraram ali, estão uns 15, foram para um 24 quando eles pagaram o dividendo, depois caíram de novo. Mas ela é barata, é uma empresa sólida, paga bons dividendos, gera bastante caixa, né? O negócio é que eles estavam com o resultado caindo, então a gente ficou meio assim. Agora vamos ver se eles conseguem retomar esse crescimento com a Índia. Parece que eles também fizeram, ou estão para construir uma fábrica na Arábia Saudita. Eu li alguma matéria assim. Eles estavam participando Seria um mercado potencial, né? de um, não leilão, né? Mas de uma licitação para vender armas na Arábia Saudita também. Se der certo, também pode ser um Pode ser uma gatilho boa. de alta aí na frente. Pode ser uma boa. É que o maior mercado do mundo é americano, né? É gigantesco. Então, assim, para mexer o ponteiro para eles, precisa ser um negócio grande. Eles vendem também para as Filipinas e tal. Mas aí é um trimestre bom, um trimestre menos pior e depois piora de novo. E o mercado americano de armas também já piorou e agora tá voltando a melhorar. Então, pode ser que ela volte a ter resultados melhores. A gente tá de olho.